Dar continuidade, vocês vão abrir aí agora na página 68, né? Página 68, só para a gente dar uma introduzida, né? O outro vídeo durou cerca aí de 20 minutos, então a gente tem 20 minutinhos aí ainda, né? Só para a gente finalizar aqui, a gente vai iniciar agora o terceiro tema, né? Esse terceiro tema já é a segunda unidade, certo? Então, prestem muita atenção, ok? Porque vai ser importante para a gente. Então, o terceiro tema, a gente fala um pouquinho sobre... A gente fala um pouquinho aí sobre tempo de independência, né? Ou seja, a gente vai falar um pouco sobre os processos de independência. Independência dos Estados Unidos, que é a primeira colônia americana a se tornar independente. Posteriormente, vamos falar da independência do Haiti. O Haiti foi a segunda colônia americana a se tornar independente. Também no terceiro capítulo, se eu não me engano, aqui a gente tem a independência da América Espanhola, né? A independência da América Espanhola, justamente. São esses três capítulos aí desse terceiro tema, né? Então você vai ter a independência dos Estados Unidos, a independência do Haiti e a independência da América Espanhola, porque esses foram realmente a sequência, né? Estados Unidos foi o primeiro país a se tornar independente na América, depois veio o Haiti, o segundo país a se tornar independente na América, e posteriormente os países da América Espanhola, né? Os países foram se tornando aos poucos, um a um, se tornando independente ali, Argentina, Uruguai, Peru, Colômbia, entre outros vários aí, certo? E lembra que o Brasil ele vai ser um dos últimos a se tornar independente em 1822, né? Coisa que a gente vai ver mais à frente na próxima unidade, certo? Então você tem aí no iniciozinho a independência dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, na verdade, ele é o primeiro a se tornar independente, até porque ele tem um contexto diferente dos outros países, né? A Inglaterra, ela deixou os Estados Unidos mais à vontade na sua colonização, porque a Inglaterra passava por problemas internos, né? A Inglaterra passava por problemas internos naquele momento lá na Europa, então os Estados Unidos meio que ficou muito à vontade aqui como colônia, e isso fez com que, principalmente o norte dos Estados Unidos, se desenvolvesse bastante, né? E no momento que a Inglaterra tentou realmente dominar esse território como colônia, já era muito tarde, né? Mas é o que a gente vai ver aqui agora, né? Começando a leitura, aí você tem aí, ó, no final do século XVIII havia 13 colônias inglesas. Os Estados Unidos, a colonização americana, ela foi feita e dividida em 13 colônias. Lembra que o Brasil tentou, de certa forma, também criar lá as 15 capitanias hereditárias, né, que acabou não dando certo, a gente viu isso ano passado, né? Então, os Estados Unidos, a Inglaterra dividiu aquele território ali em 13 colônias, as famosas 13 colônias americanas, certo? Ocupando faixa do litoral atlântico. A maioria dos colonos da região era composta por migrantes puritanos. O que são migrantes puritanos, né? Outra coisa importante, os puritanos eram lá que haviam sido expulsos, né? Existia uma grande perseguição aos puritanos, né? Os puritanos, gente, na verdade, lembra da que a gente falou a gente falou no passado, né? Falamos sobre reforma protestante, né? Que eram aquelas novas religiões que contestavam a igreja e tudo mais. Entre essas religiões surgiu uma religião lá na Suíça chamada Calvinismo, né? E o calvinismo ele foi muito importante para a burguesia, principalmente. E ela se destacou muito na Inglaterra. Só que na Inglaterra ela recebia um outro nome. Ela não se chamava calvinismo na Inglaterra, se chamava puritanismo. Esses puritanos foram muito perseguidos, principalmente pelo rei Luís VIII, né? Que criou o anglicanismo, uma nova religião. Então eles foram muito perseguidos por Luís VIII e por outros reis que surgiram depois, Jaime I, né? Que a gente viu também um pouquinho sobre eles ano passado. Essa galera vai ser muito perseguida. E um dos pontos dessa galera para fugir dessa perseguição religiosa é fugir para a América, né? E fugir para a colônia inglesa, os Estados Unidos. E essa galera ela vai ser muito importante na colonização, né, dos Estados Unidos, na formação dos Estados Unidos como nação, certo? Então você tem os puritanos, né? Que fugiram dos conflitos religiosos durante a Reforma Protestante da Inglaterra. Então foi o que a gente falou, a Reforma Protestante que foi instituída ali, feita na Inglaterra por Luís VIII com o anglicanismo, né?
O desenvolvimento das colônias norte-americanas foi bastante diversificado. Outra coisa importante que a gente vai falar. Nas colônias do sul havia grandes propriedades de tabaco e algodão e produtos destinados à exportação. A principal mão de obra utilizada nelas era escrava de origem africana explorada por colonos enriquecidos. Ou seja, o que significa isso, gente? Uma coisa importante. Existe uma diferença muito grande entre o sul dos Estados Unidos e o norte dos Estados Unidos. Existe uma diferença como é que eu posso dizer? Existe uma grande diferença entre essas duas regiões. No sul, você tem a questão muito parecida com o Brasil. Aquele sistema de plantation, né? O que é o sistema de plantation, professor? O sistema de plantation é um sistema um sistema que tem algumas características, como grandes propriedades de terra, chamadas de grandes latifúndios, mão de obra escrava, né? Produção para exportação, certo? E monocultura, né? No caso dos Estados Unidos, principalmente a monocultura do algodão, né? Que exportava principalmente para a Inglaterra na questão da indústria têxtil, indústria de tecido, né? Só que aí você tem o seguinte, você tem um porém aí, muito importante, o norte era totalmente diferente. Se no sul você tem grandes propriedades, no norte você tem pequenas propriedades. Se no sul você tem trabalho escravo, no norte dos Estados Unidos, da colônia americana, você tinha o trabalho livre, né? Se no sul você tinha tudo que era produzido exportava, era para vender, no norte não. No norte ou era para subsistência ou para fazer o comércio interno, né? Então existe uma grande diferença nessa questão. Tanto que a gente vai considerar a colonização do sul como uma colonização de exploração e a colonização do norte dos Estados Unidos a gente vai chamar de colonização de povoamento, né? Até porque no norte eles queriam criar uma nova Inglaterra, tanto que eles chamavam aquela região do norte de New England, né? Nova Inglaterra. Então você tem aí essas grandes diferenças, tanto que uma colonização de povoamento, ela gera muito mais riqueza e muito mais desenvolvimento do que uma colônia de exploração. Grandes problemas que o Brasil vive ainda de desigualdade social, de concentração de renda, né, de racismo, tudo é muito gerado por uma colonização de exploração, da nossa colonização de exploração que só nos explorou. Então percebe que os Estados Unidos existe uma grande diferença. O sul ele é muito menos desenvolvido, ele é muito mais explorador, tanto que é colônia de exploração, e o norte é uma colônia de povoamento. Tanto que até hoje isso tem sintomas, né? A parte mais desenvolvida dos Estados Unidos é o norte dos Estados Unidos, Massachusetts, né? Nova York, as cidades mais desenvolvidas estão no norte dos Estados Unidos e as que têm mais problemas sociais estão no sul, beleza? Continuando aqui, ó. Já nas colônias do centro e do norte, o trabalho era propriedades pequenas, olha o que eu falei, ou médias. Era predominante livre, ou seja, trabalho livre, né? Lembra que lá no sul o trabalho é escravo, ao contrário do que ocorria, havia maior diversificação de produção agrícola e algumas manufaturas que supriam a demanda por produtos metropolitanos nessa região. Ou seja, existia também uma policultura, diferente do sul, que existia uma monocultura. Sistema de plantation tem como característica a monocultura. O norte você tinha uma variação de produção, certo? E ela não era toda para exportação, ela também ficava para o mercado interno. A diversificação dessas colônias possibilitou o estabelecimento de relações comerciais entre colonos, que com o tempo passaram a ameaçar o monopólio comercial da metrópole, portanto, da economia inglesa. Essa foi a principal origem das divergências e dos conflitos entre colônia e metrópole. Ou seja, os Estados Unidos ele ficou tão à vontade, principalmente o norte dos Estados Unidos, ficou tão à vontade, mas tão à vontade, né, para fazer o seu comércio, que a colônia do norte as colônias do norte, do centro e do norte principalmente, passou a fazer concorrência com a própria Inglaterra lá, né, na Europa. Começou a vender para a Europa, começou a ser concorrente da própria Inglaterra, que era a sua metrópole, né? Só para vocês terem ideia de como o norte, principalmente, ficou super à vontade, né? Porque a Inglaterra não voltou-se com toda a força para a América, para
para cuidar da sua colônia, porque estava passando por problemas internos lá na própria Inglaterra, conflitos religiosos, bastante conflitos religiosos, né? Guerra civil interna lá, né? Revolução puritana que a gente já viu, né? Lá com Oliver Cromwell, a gente viu isso ano passado. Então a Inglaterra está passando por problemas, ela não consegue se voltar totalmente para o norte. E aí os Estados Unidos, principalmente a parte norte, vai ficar muito à vontade para inclusive ser concorrente da própria Inglaterra no comércio lá na Europa, certo? Outra coisa importante, né? E isso é que vai originar o conflito, porque quando a Inglaterra resolve os seus problemas lá na Inglaterra, consegue resolver os seus problemas, cria uma certa estabilidade, né? Tanto que isso vai gerar a Revolução Industrial, ela vai ter muitos gastos. Na verdade, a Inglaterra vai ter muitos gastos com outras guerras, com as guerras internas. Então, ela precisa de dinheiro para, né, devido aos seus problemas internos, teve muito gasto, muito problema, né? E ela se volta para onde? Ela vai tentar arrecadar esse dinheiro aonde? Nos Estados Unidos, na sua colônia. Só que quando ela se volta para sua colônia, ela tenta explorar a sua colônia, principalmente o norte já está muito bem estabelecido, né? Os caras já estão com ideias de independência, porque já estão fazendo comércio, já existem proprietários lá bastante enriquecidos, eles eram muito voltados para o comércio. Então quando a Inglaterra tenta voltar para recuperar a sua colônia, já é muito tarde. Né? Já é muito tarde, e aí vai ter o processo, é aí que se inicia o conflito, quando a Inglaterra começa a querer retirar dinheiro dos Estados Unidos através de grandes impostos, os caras vão se recusar, e aí começa a grande guerra de independência, os grandes problemas e os grandes conflitos, certo? Que a gente continua na próxima aula. Então a gente finaliza aqui agora, né? A gente fica aí nas as origens do conflito, né? Aí a gente vai, aos poucos, a gente vai... na próxima aula a gente tenta retomar, né? Vai ser na próxima quarta-feira a nossa próxima aula. Quarta-feira. Nossa próxima quarta-feira, quarta ou quinta, não me lembro bem. Quarta-feira, né? Nossa aula de história é quarta-feira, certo? Quarta não, perdão, pessoas. Perdão, tô confundindo. Nossa aula é segunda-feira. Nossa aula de história é segunda e sexta, né? Então, segunda-feira, no primeiro horário, a gente volta para tentar finalizar esse assunto aí, beleza? Bom final de semana a todos e qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, ok?